A partir de agora, você acompanha pela TV Eldorado o programa Ponto de Vista com Demétrios Ribeiro. Oferecimento Ferro e Aço Amazônia, onde as melhores marcas se encontram. Metalúrgica Rodagem, você entra como cliente e sai como amigo. Rádio Itacaiunas AM 850 kHz, a primeiríssima. Sobre as bênçãos de Deus está no ar mais uma edição do nosso programa, o Ponto de Vista, né? Nós temos aqui o nosso companheiro de tudo um pouco, que é o Fred, e temos, né, Fred, o nosso convidado que está de volta mais uma vez, aceitou o nosso convite de estar no nosso programa, que é quem, Fred? É verdade, o professor baiano Melquides Justiniano, né? Um baiano de nascimento, mas parece-me que já há tempos, né? Marabaense de coração, não é isto? Paraense já. Já paraense? 35 anos. 35 anos. É este o nosso entrevistado de hoje. Ele também exerce uma função importante no governo municipal. Qual é, Fred? Atual secretário de Cultura, né? Por sinal, um dos melhores que já apareceram ultimamente. Professor Melquides, o senhor esteve aqui uma vez já, e eu lembro bem, eu me sinto obrigado a lhe repetir uma pergunta que foi feita, né? A Secretaria de Cultura, ela era um departamento de uma outra secretaria. Então ela ganhou autonomia administrativa e orçamentária também, professor Melquides, essa é a pergunta. Bem, a Secretaria de Cultura anteriormente, ela congregava três. Turismo, esporte e cultura, eram três. Com a nova gestão de governo, criou-se as três secretarias para que cada qual ficasse com a autonomia para gerir os assuntos de cada pasta. Tá certo. E a questão orçamentária? Essa secretaria tem muito dinheiro, tá? Como é que tá? Eu começo a dizer que no orçamento, né, nacional, a cultura tem 0,7. É o menor recurso que cabe para os ministérios, é para o Ministério da Cultura. E não é diferente nos estados e não é diferente nos municípios. Então, a cultura, ela se subestabelece com a força popular, com a força dos artistas. Professor Melquides, a gente sabe que a cultura é o nosso berço, é a tendência das pessoas, né? É o mover das pessoas. Nunca podia ser o menor orçamento das esferas de governo. Mas já que deixa que seja, né? Quem somos nós para mudar, né? Quando o senhor for prefeito, o senhor muda essa realidade no jogo dos recursos. Não. Até complementando, professor, o questionamento do Demétrios, eu diria o seguinte, por exemplo, esta escassez histórica, né, de verbas orçamentárias para a cultura no Brasil como um todo, né? Isto é cultural. Já é cultural. É redundante, mas é isto que se fala. Então, vamos supor, Marabá, uma cidade pequena aqui do interior, o senhor com experiências, né, de outros lugares, inclusive da Bahia e tal, o que é que o senhor vê, assim, essa diferença entre a cultura baiana, a cultura paraense e inclusive a cultura, entre aspas, do sul e sudeste paraense? É a única cultura que, no meu entendimento, tem que ser modificada, é esta cultura da relação do aporte financeiro para se fazer cultura no Brasil. Nós não concordamos que no orçamento da União esteja apenas pontuado 0,7. E é compromisso e responsabilidade dos gestores da cultura brasileira fazer um movimento amplo, um movimento que já está instalado, porque a Fernanda Montenegro tem encaminhado, inclusive tramita neste momento no Congresso Nacional uma PEC para modificar estes indicadores, né? E que eu entendo que todo o Brasil deverá compor. Tanto é que na segunda Conferência Nacional de Cultura, que vai acontecer em Brasília agora em março, Marabá vai para lá se instalar para falar de alguns aspectos do campo financeiro. Primeiro deles, precisa-se modificar esta relação da Lei Rouanet e da Lei CMA, porque a Lei Rouanet e Lei CMA aprova os projetos, mas a
mas o recurso tem que ser gerado através da renúncia fiscal, que tem que contar aí com a parceria de empresas. Né? Então nós precisamos rediscutir e redimensionar o aporte financeiro da cultura. Mas é preciso se compreender também que a cultura ela advém de um processo natural. É o comportamento do ser humano, né? que vai se instalando dentro da sua rua, do seu bairro, do seu município, do seu estado e do nosso país. Né? E a diversidade cultural é verdadeiramente o que faz a riqueza e que faz a diferença. E é por isso que nós, quando trabalhamos qualquer ação dentro da nossa secretaria, nós temos o cuidado de falar primeiro no processo aberto, da transparência e da democracia. Porque cultura se constrói lá na base, lá no meio do povo. E o formato é de lá. Professor Melquides, teve